O grito ecoou pela mansão em Alfama como um trovão inesperado, rasgando o silêncio da noite lisboeta. Você está demitida. Saia agora, antes que eu perca a paciência. A 10ª ama em 2 meses tropeçava na escada de mármore, lágrimas nos olhos, enquanto o pequeno Tomás, de 5 anos, assistia da porta do quarto, os punhos cerrados contra o peito. Aquele homem, Ricardo Almeida, o magnata das importações de vinho que construíram o império do nada, não era mais o herói das manchetes, era um pai desesperado, um viúvo cujas noites eram assombradas pelo fantasma da esposa perdida e pelo medo de falhar com o filho único. Ricardo desabou na poltrona de couro, o copo de porto tremendo em sua mão. Lisboa, com suas ruas sinuosas e o fado melancólico e quando das tabernas, parecia zombar dele naquela noite de outono chuvoso. Ele havia demitido 10 mulheres em 60 dias, todas qualificadas, todas promessas de estabilidade para Tomás. Mas nenhuma durava. Elas fugiam das birras do menino, das exigências impossíveis de um pai que trabalhava 18 horas por dia, ou simplesmente não suportavam o peso da solidão que Ricardo carregava como uma armadura invisível. Eu não sou gay, murmurava para si mesmo, repetindo o mantra que usava para afastar os olhares curiosos nos jantares de gala. Mas a verdade era mais complicada. Desde a morte de Maria, 3 anos antes, ele se sentia preso em um limbo, atraído por silhuetas masculinas nas sombras das festas, mas aterrorizado pela rejeição da sociedade que o coroara rei dos vinhos portugueses. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas do escritório no Chiado, onde Ricardo folheava currículos com olhos cansados. Mais uma entrevista, resmungou para o assistente, um jovem discreto chamado Miguel que sabia demais mas falava de menos. O próximo candidato era diferente, não uma ama tradicional, mas um homem. A agência havia insistido, ele é o melhor, senhor. Formado em pedagogia, experiência com crianças autistas, e, bem, ele é homem, o que pode trazer uma perspectiva nova para o Tomás. Ricardo hesitou, o estigma sussurrando em sua mente, o que diriam os acionistas? Os tabloides. Mas Tomás precisava de algo, qualquer coisa, para parar de chorar à noite por a mamãe que foi embora para as estrelas. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Ricardo abriu a porta e congelou. Ali estava Afonso Santos, 28 anos, alto e esguio, com cabelos castanhos ondulados caindo sobre a testa e olhos verdes que pareciam capturar a luz do Atlântico. Vestia uma camisa branca simples, calças jeans e um sorriso que desarmava defesas. Bom dia, Sr. Almeida. Sou Afonso. É um prazer finalmente conhecê-lo. A voz era suave, com sotaque do Alentejo, terra de planícies infinitas e segredos enterrados. Ricardo sentiu um arrepio inexplicável, não de raiva, mas de algo mais profundo, como se o ar entre eles carregasse eletricidade. Eles se sentaram na sala de estar, com vista para o castelo de São Jorge. Tomás espiava detrás do sofá, um ursinho de pelúcia apertado contra o rosto. Por que um homem quer ser ama? Perguntou Ricardo, direto, testando as águas. Afonso riu baixinho, um som que aqueceu o ambiente frio da mansão. Eu prefiro, cuidador, senhor. Cresci em uma família grande no Alentejo, ajudando a criar primos. E, bem, a vida me ensinou que amor não tem gênero. Meu irmão mais novo tem necessidades especiais, e eu o cuidei por anos. Não é sobre ser mulher ou homem, é sobre presença. Seus olhos se encontraram, e por um segundo, Ricardo viu neles uma vulnerabilidade espelhada, o medo de ser julgado, o peso de identidades escondidas. Tomás surgiu então, como um furacão de cabelos loiros e desconfiança. Você não é como as outras. Elas cheiravam a perfume ruim. Afonso se abaixou ao nível dele, sem forçar. Eu cheiro a terra molhada e histórias de estrelas. Quer ouvir uma? O menino hesitou, mas assentiu. Em minutos, Afonso tecia um conto sobre o menino que falava com as constelações, e Tomás ria de verdade, pela primeira vez em meses. Ricardo observava, hipnotizado. Quem era esse homem que entrava em sua vida como uma brisa do Tejo, dissipando as nuvens? Naquela noite, Afonso ficou até tarde, ajudando com o jantar. Ricardo, pela primeira vez em anos, comeu à mesa com o filho sem checar e-mails. Fique por uma semana de teste, disse, estendendo a mão. O toque foi breve, mas elétrico, dedos calejados de Afonso contra a palma macia de Ricardo. Obrigado pela confiança, murmurou Afonso, e saiu para a noite lisboeta, deixando um rastro de possibilidade no ar. Os dias seguintes foram um redemoinho. Afonso transformava a rotina rígida da mansão em aventuras, passeios pelo bairro alto, onde as ruas estreitas ecoavam com guitarras de fado, tardes no Jardim da Estrela, plantando sementes que Tomás regava com esperança renovada. Ricardo voltava do escritório exausto, mas encontrava paz ao ver o filho sorrir. No entanto, as sombras persistiam. Nos jantares de negócios, sussurros circulavam.
O Almeida contratou um homem para cuidar do menino. Que escândalo! E dentro de si, Ricardo lutava, a atração por Afonso crescia como videiras selvagens em sua alma, mas o medo da exposição o paralisava. Ele era o viúvo perfeito, o pai devoto, como admitir que sonhava com o toque de outro homem. Uma noite, após uma crise de Tomás, um pesadelo sobre a mãe que o acordou gritando, Afonso o acalmou com canções alentejanas suaves. Ricardo, acordado pelo barulho, desceu e os encontrou no quarto do filho, Afonso deitado ao lado de Tomás, murmurando versos sobre corações partidos que se curam. Você é bom nisso? Disse Ricardo da porta, voz rouca. Afonso ergueu os olhos, e o silêncio se esticou como uma corda tensa. Todos nós carregamos feridas, senhor. As minhas. Bem, elas me tornaram quem sou. Ele se referia ao ex-namorado que o abandonara por medo do julgamento rural, à família que fingia não ver sua orientação. Ricardo sentiu o puxão, espelho de sua própria luta. Mas o conflito irrompeu na segunda semana. Durante uma reunião no Porto, Ricardo recebeu uma ligação. Tomás havia fugido do parque, aterrorizado por um comentário de uma vizinha idosa. Aquele homem com você. Ele não é certo para uma criança. Afonso o encontrou horas depois, sujo de lama, chorando nos braços do cuidador. Quando Ricardo chegou, furioso, ele explodiu: o que você fez? Ele confia em você, e agora é isso. Afonso recuou, olhos magoados. Não fui eu, senhor. Foi o mundo lá fora. O preconceito que você também carrega. As palavras acertaram como um soco. Ricardo demitiu ali mesmo, mas no instante em que Afonso saiu pela porta, com a mala na mão, Tomás correu atrás. Não vai embora. Você prometeu as estrelas. Ricardo parou, o coração em frangalhos. Pela primeira vez, ele viu, demitir Afonso era demitir a si mesmo, a chance de ser inteiro. Espere, gritou, correndo para a rua chuvosa de Alfama. Afonso parou sob um poste de luz, chuva escorrendo pelo rosto. Eu sinto medo, confessou Ricardo, voz quebrada. Medo de quem eu sou, de quem nós poderíamos ser. Afonso se virou, um sorriso triste nos lábios. Então vamos enfrentar juntos. Pelo Tomás. E por nós. Eles se abraçaram ali, sob a garoa, o primeiro passo é uma dança perigosa de corações entrelaçados. Afonso retornou na manhã seguinte, mas o ar na mansão havia mudado, carregado de eletricidade não dita, de olhares que se demoravam um segundo a mais. Ricardo cancelou reuniões, alegando assuntos familiares, e passou o dia observando, como Afonso ensinava Tomás a desenhar mapas do Tejo, como sua risada preenchia os salões vazios. À noite, enquanto o menino dormia, eles se sentaram na varanda com vistas para o rio, copos de vinho tinto entre eles. Conte-me sobre o Alentejo, pediu Ricardo, voz baixa. Afonso falou de olivares infinitos, de noites estreladas onde ele sonhava em ser livre, de um pai que o amava mas nunca entendia. Eu saí de lá porque o amor que eu sentia. Ele não cabia nas caixas que eles construíam. Ricardo assentiu, compartilhando fragmentos de sua própria história, o casamento com Maria, um amor real mas não flamejante, as noites em que, após a perda dela, ele buscava consolo em bares discretos do cais do Sodré, só para fugir ao amanhecer. Dias viraram semanas, e a intimidade crescia como era nas paredes de azulejos. Um toque acidental na cozinha, mãos se roçando ao passar o sal, enviava faíscas. Tomás florescia, desenhando retratos da família nova com 3 figuras, ele, o pai e o tio Afonso que conta histórias. Mas o mundo exterior não perdoava. Um tabloide publicou uma foto borrada deles no parque, o rei do vinho e seu ajudante misterioso, escândalo em Alfama. As ações da empresa caíram 2%, acionistas ligaram furiosos. Isso é ruim para a imagem, Ricardo. Pense no menino. O conflito interno de Ricardo explodiu em uma festa de gala no Hotel Ritz. Vestido em smoking, ele circulava entre elites, mas seus olhos buscavam Afonso, que ficara com Tomás. Um investidor bêbado aproximou-se. Ouvi que você tem um arranjo incomum em casa. Cuidado, Almeida. Portugal é moderno, mas não tanto. As palavras envenenaram a noite. Ricardo bebeu demais, voltou para casa cambaleando e encontrou Afonso lendo para Tomás. Saia, rosnou ele, irracional. Você está destruindo tudo. Afonso se levantou, calmo mas ferido. Não sou eu, Ricardo. É o seu medo. Se você me demitir agora, Tomás vai quebrar de novo. E você também. Tomás acordou chorando, e no caos, Ricardo viu a verdade. Afonso não era o problema, era a ponte para a cura. Eles conversaram até o amanhecer, pela primeira vez usando nomes sem senhor. Ricardo confessou,
Eu me sinto atraído por você desde o primeiro dia. Mas e se o mundo nos destruir? Afonso pegou sua mão. O mundo já tentou me destruir. Sobrevivi. Vamos sobreviver juntos. O beijo veio então, hesitante, sob a luz rosada do nascer do sol sobre Lisboa, um selo de promessa, doce e aterrorizante. Mas as reviravoltas não paravam. Uma semana depois, o passado de Afonso bateu à porta. Seu ex, Vasco, um artista volátil de Évora, apareceu alegando direitos sobre memórias compartilhadas. Você me deixou por isso. Por um ricaço homofóbico. A acusação ecoou pelos salões, Tomás ouvindo escondido. Afonso, devastado, confrontou Ricardo. Eu tenho bagagem. Você tem certeza? Ricardo, em pânico, duvidou, e de novo, as palavras saíram. Talvez isso seja um erro. Afonso partiu, deixando um bilhete. O amor não é teste, Ricardo. É escolha. Tomás adoeceu de tristeza, febre alta e recaídas nos pesadelos. Ricardo, sozinho no império que construíra, percebeu o vazio. Ele voou para o Alentejo, batendo à porta da casa humilde de Afonso. Eu escolho você. Nós. Contra tudo. Lá, sob o céu estrelado que Afonso descrevera, eles se reconectaram, não com paixão física, mas com promessas tecidas em lágrimas e risos. De volta a Lisboa, enfrentaram o furacão, entrevista coletiva onde Ricardo anunciou abertamente sua orientação, apoiado por Afonso ao lado. Meu filho merece uma família verdadeira. E eu mereço amor sem máscaras. O anúncio reverberou como um terremoto nas colunas sociais de Portugal. Jornais de Lisboa a Porto estampavam manchetes: Almeida sai do armário, amor gay no coração do vinho português. As reações foram um vórtice, apoio de aliados jovens nas redes, mas veneno de conservadores. Que exemplo para a criança. Afonso, agora oficialmente parceiro, enfrentava olhares no supermercado. Ricardo, boicotes de fornecedores tradicionais. Tomás, no entanto, era o farol. Papai e Afonso são como os heróis das histórias. Eles lutam monstros juntos. A vida na mansão evoluiu para um equilíbrio frágil. Manhãs começavam com café forte e planos. Afonso matriculou Tomás em uma escola inclusiva no Bairro Alto, onde crianças aprendiam sobre diversidade através de contos. Ricardo reduziu horários, delegando ao assistente Miguel, que, surpreendentemente, revelou ser gay e se tornou confidente. Mas tensões internas ferviam. Afonso lutava com inseguranças. Eu sou só o cuidador, Ricardo. Você é o mundo. Ricardo respondia com gestos, jantares românticos no terraço, passeios de barco no Tejo ao pôr do sol, onde sussurravam sonhos de um futuro sem segredos. O primeiro grande teste veio no Natal. A família de Ricardo, de raízes no Douro, chegou para as festas, tios rígidos, primos curiosos. A tensão era palpável durante o jantar de consoada, com bacalhau e rabanadas na mesa. Um tio, após vinho demais, soltou: Isso é fase, Ricardo. Pelo menino, volta ao normal. Afonso se levantou, voz firme: Normal é amar sem medo. Tomás nos ensinou isso. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo tilintar de talheres. Tomás, com olhos grandes, disse: Eu amo Afonso. Ele é da família. O tio recuou, envergonhado, e aos poucos, conversas fluíram, confissões de tias sobre netos, diferentes, abraços hesitantes. Mas o clímax se aproximava disfarçado de rotina. Em fevereiro, durante o Carnaval de Lisboa, uma multidão efervescente nas ruas de Alfama. Eles saíram fantasiados, Ricardo de Zorro, Afonso de pirata, Tomás de pequeno explorador. Risos ecoavam entre mascarados, mas um grupo de manifestantes anti-LGBT invadiu a folia, gritando slogans homofóbicos. Uma garrafa voou, acertando Afonso na cabeça. Sangue escorreu, e no caos, Ricardo protegeu o filho enquanto Afonso caía. Fiquem longe dele, rugiu Ricardo, a fúria de um pai leão. Policiais intervieram, mas o incidente viralizou. Vídeos mostravam o bilionário gay, defendendo seu amor. No hospital, costurando o ferimento de Afonso, Ricardo desabou: Eu causei isso. Meu mundo te machucou. Afonso, com curativo na testa, sorriu fraco: Não. Seu mundo nos uniu. Mas e agora? Você vai recuar. Ricardo jurou que não, e provou organizando uma campanha pela igualdade, doando milhões para abrigos LGBT em Portugal. Afonso, recuperando-se, escreveu um blog anónimo que explodiu: Amor em tempos de videiras, uma história alentejana em Lisboa. Primavera trouxe renascimento. Flores de jasmim perfumavam Alfama, e eles plantaram um jardim com Tomás, rosas para Maria, girassóis para o futuro.
Mas uma reviravolta veio do passado de Ricardo. Um antigo sócio, invejoso, vazou documentos falsos sugerindo que o relacionamento era uma jogada de marketing. Escândalo nos tribunais, ações despencando. Ricardo enfrentou o homem em uma audiência tensa no Palácio da Justiça. Você ataca meu amor porque teme o seu vazio. Com provas irrefutáveis, venceu o caso, mas o stress abalou Afonso. Eu não aguento ser o vilão na sua história. A crise culminou em uma noite de tempestade. Relâmpagos iluminavam o Tejo enquanto Afonso arrumava a mala. Eu te amo, mas isso nos está matando. Tomás, acordado pelo trovão, correu para eles. Não briguem. Vocês são minha casa. Ricardo, vendo o filho em pânico, agarrou a mão de Afonso. Você é minha casa. Vamos reescrever isso juntos. Eles se abraçaram sob a chuva batendo nas janelas, prometendo terapia de casal, limites com a mídia. O amanhecer trouxe paz, e um anel simples, trocado em segredo no jardim botânico. Verão escaldante envolveu Lisboa em um manto dourado, mas sob a superfície, camadas de dúvida persistiam. Ricardo e Afonso navegavam a nova normalidade, entrevistas em revistas progressistas como A Visão, onde falavam de resiliência, noites de fado no Senhor Vinho, onde Afonso cantava baixinho para acalmar os demónios internos. Tomás, agora confiante, fazia amigos na escola que o chamavam de o menino do vinho mágico. Mas o preconceito sutil minava. Um professor hesitante em aprovar um projeto de Tomás sobre famílias arco-íris, olhares de empregados na vinícola. Uma viagem ao Alentejo marcou o ponto de virada. Afonso levou Ricardo e Tomás para sua terra natal, vilarejo de Évora com ruínas romanas e cortiços brancos. A mãe de Afonso, uma mulher de mãos calejadas por anos de colheita, recebeu-os com pão quente e azeitonas. Meu filho encontrou em você o que eu sempre quis para ele, coragem, disse ela, abraçando Ricardo. O pai, mais reservado, observava, até que, em uma ceia sob estrelas, confessou, eu errei com o Afonso. Mas ver vocês me faz querer consertar. Lágrimas fluíram, e Tomás correu pelo campo, livre como o vento. De volta, o império de Ricardo floresceu ironicamente, vinhos alma aberta, rotulados com histórias de superação, venderam recordes no mercado care-friendly da Europa. Mas o conflito pessoal irrompeu quando Vasco, o ex de Afonso, reapareceu, não como ameaça, mas como amigo em crise. Eu errei feio, Afonso. Perdi tudo por medo. Afonso o ajudou, hospedando-o por dias, e ciúmes ruíam Ricardo, ele ainda te ama. A discussão explodiu na cozinha, pratos quebrados, vozes altas. Você duvida de mim como os outros duvidam de nós, gritou Afonso. Tomás, escondido, ouviu e desenhou um coração partido. A reconciliação veio através de Tomás. Ele organizou uma festa da verdade no jardim, com lanternas e desenhos. Papai, Afonso, monstros só crescem no escuro. Falem. Sentados em círculo, expuseram medos, Ricardo admitindo pânico de perda novamente, Afonso revelando abandono infantil que o fazia temer rejeição. Nós somos equipe, concluiu Tomás, e eles selaram com um brinde de sumo de laranja. Outono trouxe o maior teste, a doença de um tio de Ricardo, revelando segredos familiares. O homem, no leito de morte, confessou ser gay reprimido, casado por conveniência. Não repita meus erros, sobrinho. As palavras libertaram Ricardo, que discursou no funeral, amor não tem testamento. Ele vive em escolhas diárias. A família se uniu, e Afonso, ao lado, sentiu raízes profundas. Mas uma reviravolta chocante, Miguel, o assistente leal, traiu, vaza e-mails privados para concorrentes, motivado por dívida e amargura não resolvida. O escândalo financeiro abalou a empresa, Ricardo enfrentou falência iminente. Eu confiei errado de novo, lamentou ele a Afonso. Não. Confiança é risco. Vamos lutar. Juntos, reestruturaram, Afonso sugeriu parcerias com produtores alentejanos, infundindo autenticidade. Tomás desenhou logos, uvas entrelaçadas como mãos. No auge da crise, uma noite de gala beneficente no Coliseu dos Recreios. Sob luzes estroboscópicas, Ricardo subiu ao palco. Hoje, celebro não só vinhos, mas vidas entrelaçadas. Aplausos trovejaram, e investimentos fluíram. Afonso, nos bastidores, sussurrou, você brilha quando é você mesmo. Inverno voltou, com névoas no Tejo e luzes de Natal piscando em Alfama. A família Almeida Santos, agora oficial, com a adoção de Afonso como segundo pai, celebrava tradições mistas, fado alentejano misturado a vilancicos. Tomás, em sua primeira peça escolar como Anjo da Diversidade, roubou a cena. Mas sob a alegria, fissuras, Afonso sonhava em escrever um livro sobre sua jornada, mas recebia rejeições de editores conservadores. Talvez Portugal não esteja pronto, murmurava.
Ricardo incentivava: escreva para nós. O resto virá. O conflito escalou com a chegada de uma prima distante de Maria, Isabel, viúva amarga que disputava a custódia parcial de Tomás. A criança precisa de estabilidade feminina, não desce. Circo. Audiências no tribunal foram brutais, testemunhas chamadas, psicólogos interrogados. Isabel pintava Ricardo como instável, Afonso como intruso. Tomás testemunhou, voz trêmula: Afonso me faz forte. Ele e papai são meus heróis. O juiz, sensibilizado, negou o pedido, mas o dano emocional perdurou. Afonso questionou: sou mesmo parte disso, ou só um acessório? Ricardo planejou uma surpresa, uma viagem a Sintra, castelos de névoa e palácios de conto. Lá, em um piquenique sob eucaliptos, ele se ajoelhou, não com um anel de diamante, mas com um de ouro simples, gravado corações entrelaçados. Case comigo, Afonso. Não por lei, mas por nós. Lágrimas misturaram-se ao orvalho, e o sim veio como bálsamo. Mas o destino girava cruel. Durante os preparativos do casamento discreto, um incêndio na vinícola do Douro, sabotagem suspeita de ex-sócios. Chamas devoraram barris ancestrais, perdas milionárias. Ricardo, devastado, isolou-se: eu falhei. De novo. Afonso, com Tomás, reconstruiu, o menino desenhou novos rótulos de Fênix do Douro, e Afonso mobilizou a comunidade alentejana para doações. Fogo limpa, mas não destrói raízes. O casamento aconteceu em uma capela antiga de Alfama, com apenas família e amigos. Fado suave tocava enquanto eles trocavam votos: eu te escolho nas tormentas e calmarias. Tomás carregava as alianças, olhos brilhantes. Mas no banquete, uma carta anônima chegou: vocês acham que escapam? O preço do amor é alto. Ameaça velada, e quando medos passados. Primavera explodiu em cor, mas a carta pairava. Investigando, descobriram ser de Isabel, movida por rancor. Confrontada, ela desabou: eu invejava sua família verdadeira. Perdão veio devagar, mediado por terapia familiar. Afonso terminou seu livro, Videiras do Coração, publicado por uma editora indie, best-seller underground, inspirando debates nacionais. Verão trouxe calmaria, mas uma reviravolta pessoal. Tomás descobriu fotos de Maria e perguntou inocente: ela aprovaria o Afonso? Ricardo hesitou, mas Afonso respondeu: amor multiplica, filho. Ela sorriu lá das estrelas. Uma sessão espírita light, com velas e memórias, selou aceitação. Outono colheu frutos, o vinho Fênix ganhou prémios em Bordeaux, simbolizando o renascimento. Ricardo e Afonso, agora casados, navegavam paternidade compartilhada, discussões sobre escola, limites, sonhos de Tomás para ser enólogo. Mas tensões sutis. Afonso sentia-se eclipsado pelo império de Ricardo. Eu contribuo. Ricardo respondia com ações, CEO gerenciando a vinícola, onde Afonso infundia sabores alentejanos. O clímax irrompeu no aniversário de 5 anos de Tomás, uma festa no jardim com pinatas e fada infantil. Um convidado, filho de um acionista, zombou de Afonso: cuidador virando marido. Que clichê. A briga verbal escalou, punhos quase voaram. Tomás, vendo, fugiu chorando, porque todo mundo briga por causa da gente. A família parou, o jardim silencioso. Naquela noite, Ricardo e Afonso enfrentaram o abismo: nós construímos isso para ele, mas e se o mundo nos quebrar? Decidiram terapia intensiva, sessões no Chiado onde desenterravam camadas, traumas de Ricardo com masculinidade tóxica, inseguranças de Afonso de classe social. Tomás juntou-se em uma sessão, desenhando Nossa Fortaleza contra Dragões. Inverno trouxe neve rara em Lisboa, cobrindo Alfama em branco. Uma viagem ao Douro para colheita tardia uniu-os, mãos sujas de uvas, risos sob videiras. Mas uma carta final chegou, não ameaça, mas de Miguel, o traidor arrependido: eu errei por dor própria. Deixem-me ajudar. Redenção veio, ele retornou como consultor, canalizando sua experiência que era para marketing inclusivo. Primavera-se loucura, o livro de Afonso ganhou tradução, palestras em universidades. Tomás, em um projeto escolar, apresentou Minha Família, Amor Sem Fronteiras, ganhando aplausos. Ricardo, em convenção de vinhos, dedicou prémios a Meu Marido, que me ensinou a provar a vida. Verão final, uma lua de mel tardia em Sagres, falésias atlânticas. Ondas batiam enquanto prometiam eternidade. De volta, uma surpresa: Tomás anunciou um irmãozinho. A adoção em mente, expandindo o círculo. Anos fluíram como o Tejo, mas o coração da história pulsava em momentos quietos. Ricardo, agora mentor de jovens empreendedores LGBT, via seu império como legado de abertura.
Afonso, autor best-seller, fundou uma ONG para cuidadores Care. Tomás crescia, aos 10, enólogo mirim, questionando o mundo com curiosidade pura. Conflitos menores vinham, debates sobre educação, viagens canceladas, mas resolvidos em abraços, provando que amor é prática diária. Uma crise final, pandemia quando medos passados, isolando-os. Mas emergiram mais fortes, com jantares virtuais virando laços globais. No 10º aniversário do encontro, sob estrelas de Alfama, Ricardo sussurrou: "Você mudou tudo." Afonso sorriu: "Nós mudamos." Tomás, agora alto, ergueu um brinde, à família que desafia tempestades. Lisboa testemunhava, eterna guardiã de corações entrelaçados. E assim, em uma nação de fado e luz, eles viveram, não sem cicatrizes, mas com elas como medalhas de uma jornada de amor profundo, superando ódios para tecer um tapete de esperança. O fim. Apenas o começo de infinitas videiras.